Depois do sucesso do universo de Invocação do Mal, em 2018 chegou aos cinemas A Freira. O filme começa com algumas cenas de Invocação do Mal 2, até porque a Lorraine tinha sido a pessoa que nos apresentou a Freira. Porém, somos levados a 1952, onde tudo começou. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. Conhecemos então a Abadia da Romênia, onde duas freiras caminham por um lugar tenebroso em direção a uma porta que diz: Deus termina aqui. Nem ateu entrava nessa porta, eu tenho certeza disso. Mas as freiras não, elas entram lá de boaça, assim como se fosse um momento normal da vida delas. Mana, vou entrar aqui rapidão. Qualquer coisa já sabe, né? Fica de boa, minha irmã, vai com Deus. Não, se bem que com Deus não vai, né? Uma das freiras entra na porta do capeta e a outra fica rezando. A freira que entrou aparece ensanguentada e pede pra outra não deixar que o mal a possua. Ela foge, se tranca em um quarto, pega uma corda e se suicida. E precisamos mencionar uma coisa sobre esse filme. O visual dele é muito perfeito. A freira é assustadora. A abadia é um lugar incrível para criar essa tensão necessária para o filme. Então, nesse quesito, a gente precisa admitir que o filme arrasa demais. Mas vamos parar por aí. É só isso. O corpo da freira é encontrado por French, um cara que leva mantimentos para as freiras. No Vaticano, o padre Burke é convocado para investigar o que aconteceu. Investiga isso aí. Tá bom. Junto a ele, a noviça Irene é mandada para o local. Ao chegarem lá, os dois encontram French e pedem para ele os levarem à abadia. E nesse momento, o filme não economiza tempo. Eles mostram quase todo o caminho percorrido por eles. O negócio é longe pra caramba, parece que eles estão indo pra tão distante. Depois de enfrentar um frio cortante e um deserto escaldante, eles chegam ao lugar onde o French deixou a freira, lá na abadia. Porém, quando a encontram, French menciona que não havia deixado ela daquela maneira. O padre caga pra essa informação e ele encontra um motivo idiota da freira ter se mexido, né? Sempre tem uma explicação. Ah, não, ele bateu um vento. Ele achou super normal. A freira tava assim, quando eles chegaram, ela tava assim. Ele encontra uma chave presa na mão da freira e a remove. Simples assim. Ele tira da mão dela, tipo, como se fosse sucrilhos, assim. Ele quebra o dedo dela e tira. Eles fazem um enterro decente pra freira e lá existe um túmulo com um sino em cima. E então o padre explica que aquilo era bem comum por causa de uma doença da época que as pessoas tinham medo de serem enterradas vivas. E, gente, já deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal se estiver gostando pra ajudar a gente, porque isso é muito importante. Obrigada. De nada. Um detalhe importante que eles acham é que o sangue do local onde a freira foi encontrada ainda estava fresco, sendo que ela já havia sido encontrada há semanas. Eles entram na abadia, encontram a madre superiora que pergunta o que eles estão fazendo ali. O padre se surpreende porque a madre aparentemente não sabia sobre o que havia acontecido com uma das freiras. O padre Irene... O padre Burke e a Irene passam a noite na abadia porque eles vão conversar com a freira no dia... Com as freiras no dia seguinte. Isso porque elas fizeram um voto de silêncio durante a noite, então eles vão ter que esperar até o dia seguinte para conversar com elas. Enquanto retorna para a cidade, French é surpreendido por uma freira na floresta e essa cena é realmente boa. Eu admito que fazia um tempo que eu já tinha assistido esse filme e eu tomei um sustinho com essa cena. Eu não lembrava também. Olá? Depois da cena de French com a freira na floresta, Irene e Burke conversam e ela conta pra ele que teve visões quando era criança. Isso é muito interessante porque, pra quem não sabe, a Vera Farmiga e a Thaisa Farmiga são irmãs na vida real. E como a Vera fez a Lorraine, né, no universo de Invocação do Mal, e a Thaisa tá fazendo a noviça Irene, as pessoas começaram uma teoria de que de repente elas tivessem algum parentesco no universo. Nada confirmado, mas existe essa teoria. O que vocês acham dela? Eu não sei. Eu não sei, mas seria legal. Seria interessante, eu acho, também, mas eu não tenho opinião. Então conta aí pra gente o que vocês acham dessa teoria. Mas, voltando. Irene conta que teve muitas visões e depois de todas elas, um pensamento sempre passava pela sua cabeça, que era: Maria aponta a direção. O padre fica desconfortável com aquela fala, então ele conta que ele foi chamado para a França por causa de um garoto que também tinha visões, mas que, diferente de Irene, ele estava possuído. O padre conta que o garoto acabou falecendo depois do exorcismo. Os dois vão dormir e o padre acorda após ouvir algo. Ele persegue alguma coisa até que acaba parando no cemitério.
Lá ele é surpreendido por Daniel, o garotinho que havia falecido depois do exorcismo, o fazendo cair dentro de um caixão. Enquanto isso, Irene tá tranquilona lá dormindo, até que alguma coisa também faz com que ela acorde. E enquanto ela caminha por aí pra ver o que tá acontecendo, a freira aparece lá atrás de uma maneira sutil. É o famoso jumpscare sem efeito sonoro. E isso é algo recorrente desse filme. Eu admito que eu gosto bastante dessa coisa. Talvez eu seja fã desse filme. Não, passou já. Passou. Irene chega numa capela e temos essa cena icônica, que seria muito mais icônica se não tivesse sido feita antes. Eles repetiram a mesma cena de Invocação do Mal 2. Por quê? Não sei. Preguiçoso. Você ouviu isso? Ouvi. Às vezes eu finjo que nada tá acontecendo ao meu redor, vocês perceberam, né? Pra não me assustar. Acontece uma coisa totalmente bizarra com a Irene e eu amo que ela sai de lá como se estivesse num clipe. De boa. Se fosse eu numa situação dessa, eu não daria trabalho nenhum pra freira, porque eu iria falecer. Ela não ia precisar me matar. Mas a gata sai correndo e encontra o Padre Burke com os poderes X-Men dela. Os dois encontram sangue na porta da abadia, mais sangue. E eu amo que a fala do padre nessa hora parece que os dois, sei lá, são as panteras. Ela fala, o que é isso? É ele. Mais pistas. Tem mais sangue. Como isso é possível? Outro enigma. Isso só pode ser um trabalho para as panteras. Os dois se separam porque uma boa pantera procura pistas sozinhos. E Irene encontra uma freira que conta que elas revezam pra rezar o tempo todo. Nunca param de rezar. Essa foi uma das soluções que elas tiveram pra tentar controlar toda aquela situação. O padre está lendo uns cadernos que ele encontrou dentro do caixão que ele tava e um nome chama sua atenção. Valak, que pra quem não sabe é o nome real desse demônio que a gente descobre em Invocação do Mal 2. A freira Oana revela a Irene que a abadia foi construída na Idade Média por um duque obcecado pelo ocultismo. Ele abriu uma passagem para que o mal se libertasse, mas a igreja interviu o matando. E usando uma relíquia sagrada que continha o sangue de Jesus para selar a passagem. Ela conta que o mal foi contido até que as bombas da guerra atingiram a abadia e o mal conseguiu se libertar. Irene conta que ela viu uma freira na noite anterior e ela não parecia nada sagrada. Oana diz que todas a veem, mas ela não é uma freira e que foi ela responsável pela irmã ter cometido suicídio. Você reparou no nome dessa irmã? Não. Vitória. Ela que tá com o demônio no corpo. Nem toda vitória, mas sempre uma vitória, né? Irene é obrigada a passar a noite dentro da abadia porque os portões já tinham fechado. O padre continua sua investigação e se encontra mais uma vez com a Madre Superiora. E aí ele pergunta pra ela o que é aquela chave encontrada na mão da irmã Vitória. Que não sou eu. Que não é ela. E aí ela fala pra ele que ele já sabe demais e ela tira um cochilo. Que ela faz assim, ela tá lá, blá blá blá. Aí os sucrilhos quebram de novo. Acontece que aquilo não era um cochilo nem nada. Ao se aproximar dela, uma mão toda podre pega o braço dele e se desprende do corpo. Irene acorda e caminha pela abadia. Por que não, né? Acordar e sair caminhando aí. E é perseguida pela freira demônia até que é salva por Oana, que pede pra Irene ir com ela pra capela porque apenas as orações iriam salvá-las. Enquanto isso, o Padre Burke tá lá se ferrando e sendo perseguido por aquele garoto Daniel. Irene chega à capela, encontra o corpo da irmã Oana e começa a rezar com as outras freiras. Mas é claro que isso não adiantou nada. Burke começa a ser atacado pelo zumbi da irmã Vitória, mas French chega e o salva, provando que ele é o terceiro membro das Panteras. As panteras se encontram e Irene conta que ficou rezando junto com as freiras. Porém, nesse momento a gente descobre que as freiras não existem. Ou um plot twist no meio do bagulho. Elas não existem, gente, não existe freira. A irmã Vitória foi a última freira do convento, onde ela fez um sacrifício para que o mal não a possuísse. Ah, irmã Vitória. Eu não faria isso. É a outra Vitória, não é essa. Parabéns, Vitória. Então eles decidem lacrar a passagem para conter o mal, mas para isso eles precisariam da relíquia sagrada que continha o sangue de Jesus Cristo. Irene decide fazer os seus votos e se tornar uma freira antes de tudo, porque ela se sente pronta para isso. E se você tá até agora aqui no vídeo, significa que você tá gostando, então ativa o sininho desse jeito para não perder os próximos vídeos. Lembra que a gente mencionou que a Irene tinha visões e que quando elas terminavam, aparecia uma frase na cabeça dela que falava Maria aponta a direção? Então, é desse jeito que eles encontram o sangue de Jesus, porque tem uma estátua de Maria apontando a direção. Que bacana, o roteiro desse filme é maravilhoso. É um ótimo roteiro. Inclusive, eles usam até aquela chave que eles tiraram do dedo de sucrilhos pra abrir a passagem para Jesus Cristo. O sangue, né?
A chave desse tamanho. Pra pegar um negócio desse. Na parede. De pedra. Parei, vai, chega. Não, tô inconformado com esse roteiro. Depois de encontrarem o sangue de Jesus, acontece aquela cena maravilhosa que vemos no trailer, onde a irmã Irene é encurralada pela freira. E, gente, eu não lembrava disso, mas depois daquela cena, né, que ela fica ali lutando com as freiras, elas, tipo, liberam ela, tipo, ai, pode ir, querida. Eu não lembrava disso. A lembrança que eu tinha dessa cena, ela era tão icônica que assistir o filme estragou ela. Eu tô decepcionada com esse filme ainda. Pode ir, querida, vai com Deus. Olha como corre. Em seguida, Irene encontra o lugar da passagem, mas é possuída. French a encontra e consegue libertar ela quando passa o sangue de Cristo em seu rosto. Irene e Valak começam uma disputa e Valak tenta afogar Irene. Mas Valak não estava preparada para a astúcia de Irene, que coloca o sangue de Jesus em sua boca e gospe tudo no rosto de Valak, derrotando assim o demônio. Ou será que não? Não, já te disse. Não acabou. French salva a vida de Irene e revela a ela que seu nome verdadeiro é Maurice. E o que mais me surpreende nessa cena é que o padre tá vivo. Porque uns momentos antes, o cara tinha sido jogado na parede, ele foi mordido no olho por uma cobra e o cara tá vivo. Isso é o que mais me surpreende no final do filme. No final, vemos uma conversa entre Irene e agora Maurice, e podemos ver que Maurice foi marcado. Passam-se 20 anos e nós vemos Ed e Lorraine Warren em uma palestra mostrando o exorcismo de Maurice, fazendo uma ligação com o filme Invocação do Mal, lançado em 2013. A Freira é um dos filmes que os fãs menos gostam do universo de Invocação do Mal, mas que fez muito dinheiro. Tanto que na próxima quinta-feira, a Freira 2 chega aos cinemas. Nós iremos assistir e trazer nossa opinião pra vocês, mas queremos saber o que vocês acham desse filme. E também deixem nos comentários qual outro filme ou série que vocês querem ver nesse nosso quadro. Então é isso, um beijo e até quinta. Tchau!